Amados irmãos, que a graça e a paz sejam multiplicadas no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo em todos que neste mundo tenebroso invocam o seu santo nome. Nosso assunto de hoje é sobre o que antecede ao Armagedon, que é a batalha final entre o bem e o mal, entre a igreja e o diabo. Por isso, vamos iniciar com o momento em que Cristo Jesus nos acautela sobre dias que viriam, conforme descrito pelo apóstolo Mateus, em Mateus 24. Se levantarão falsos mestres, falsos cristos, falsos profetas entre vós, com grandes milagres e prodígios, para, se possível, iludirem até mesmo os eleitos. Amados, o conteúdo do que falaremos hoje não é para qualquer um, mas para aqueles que ainda têm fome da verdade, conforme Amós 8:11. É para aqueles que foram lá no mundo, lugar onde todos gostam, mas não se sentiram à vontade. Isso está lá em João 15:19. É para aqueles que foram para o mundo religioso, onde também muitos gostam. E seguindo o instinto de imitação, você cantou hinos, mas não se encantou com aquilo. Você ouviu o que todos gostam, mas você não gostou. Você comeu o que o mundo de lá comem, mas ainda saíram com fome. Viram o que era normal para todos, mas acharam aquilo esquisito. Falo para aqueles que no início achavam que algo de errado estava acontecendo consigo, até que descobriram que o Cristo que estavam vendendo para você era falso. E o profeta que vendia era aquele que Cristo disse, se referindo lá em Mateus 7:22, afastai-vos de mim, pois jamais os conheci. Eu me dirijo, portanto, não àqueles que se alimentam apenas de leitinho e se interessam apenas por conhecer as coisas do bem, já que Deus é bonzinho, rico, protetor e misericordioso. Mas eu me dirijo exclusivamente àqueles que sentem falta e fome de alimento sólido, conforme está lá em Hebreus 5:13. Amados, quanto ao Apocalipse, não vamos aqui aprofundar nos mistérios escatológicos, já que podemos defini-lo como a grande advertência de Deus quanto aos desvios da boa doutrina, já iniciados, conforme o demonstrado nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, como algo previsto no capítulo 1, versículo 1 do Apocalipse, como as coisas que em breve irão acontecer. Então, o Armagedon, propriamente dito, é apenas a batalha final entre o bem e o mal. Mas final, repito, pois desde o início, até mesmo no livro de Gênesis 3:15, está estabelecido o início da luta entre a mulher e a serpente, conforme está lá em Apocalipse 12, onde a serpente persegue a mulher, como o diabo persegue sempre e persegue até hoje, a igreja de nossos dias. Essa perseguição teve início lá na igreja primitiva, quando Satanás tentou dissuadir a missão de Cristo, logo antes dele iniciar o seu santo ministério, quando, após ser batizado pelo Espírito, foi levado ao deserto, onde jejuou e foi tentado por 40 dias. Está lá em Mateus 4, de 1-11. Mas, conseguindo nada, se arrojou ao sentimento religioso, colocando os judeus ao seu serviço.
para não apenas decapitar João Batista e crucificar Cristo, mas também para perseguir os cristãos até ao século IV. Satanás, no intuito de não deixar que o evangelho do reino dos céus proliferasse, fez crescer também odiosidade entre os governantes daquela época e o povo cristão da igreja primitiva, quando cristãos se tornaram mártires de apedrejamentos, decapitação, julgados para leão e crucificações, até que o imperador Constantino consolidasse o seu império na batalha contra Maxêncio, seu grande adversário. O que aconteceu no ano 312, na região da Ponte Milvia, às margens do rio Tibre, onde Constantino, após vencer, não apenas proibiu a martirização de cristãos, como viu neles uma boa oportunidade para se criar uma religião imperial e ser imposta a todos os países do domínio romano. Então, esse tal fato aparentemente parecia muito bom, pois Satanás perdeu o poder de continuar matando cristãos, através de governantes, né? Mas, sagaz como ele é, viu na religião uma oportunidade incrível para muito melhor, né? Para conspirar contra Cristo, dizendo: não vou mais lutar do lado de fora da igreja, mas vou entrar lá dentro e bagunçar tudo. Quer ver? Assim foi o próprio Constantino que estabeleceu como deveria ser a nova religião chamada de católico, o que quer dizer em grego universal, roubando da igreja primitiva de Cristo sua essência salvadora, substituída por luxo, poder, imagens e idolatrias, aproveitando Constantino de parte da religiosidade comum em todo o seu império. E assim, a semente do mal estava plantada e implantada no mundo inteiro, pois em setembro de 476, o Império Romano caiu diante da invasão dos bárbaros, os ostrogodos e os visigodos. Entretanto, os bárbaros não se interessaram em molestar a religião católica do Papa, pois isso não era assunto de seu interesse. E assim, daqueles dias em diante, inaugurou neste planeta um reino de trevas, em que o nome de Cristo estava associado a guerras, execuções sumárias com requinte de crueldade a todos os opositores ao domínio satânico do catolicismo, que perdurou durante a chamada Noite dos Mil Anos. Pesquisem lá a Noite dos Mil Anos. 1000 anos de obscurantismo, cuja autoridade papal só foi enfrentada com o advento do protestantismo de Lutero em 1517. Mas já era tarde demais, pois Satanás não teve maiores dificuldades em lidar com a reforma protestante, pois o mal maior já havia sido criado, isto é, gosto pela religião, de onde foi retirada a essência de Cristo, pois se ensinam que o reino do céu está dentro de nós, para que serviria mais a religião? E assim, eis que o mundo religioso se tornou como é até hoje, o novo normal. Normal das convicções doutrinárias, denominacionais, totalmente distanciadas da igreja do primeiro século. Numa distância irretornável, passou a ser um abismo intransponível, pois nesse novo normal religioso não se sabe nem sequer do que estamos aqui nós falando aqui agora. Amados, mas não é apenas com fatos históricos que estamos aqui lidando e meditando, mas sim com a certeza de que o hiato da distância entre o modelo religioso atual
e a igreja primitiva dos apóstolos, é a mesma distância entre você e a sua salvação. Pois Cristo, que está sendo vendido na igreja, não salva ninguém. É um produto gospel, placebo espiritual, com um Jesus que cabe no bolso de cada um, liderada por estelionatário espiritual, que prega a aprovação de seu estilo de vida tal como cada um é e está, sem qualquer transformação, e que abençoa sem exigir santidade, né? E que causa arrepios com cântico e gritaria, que animam a alma, mas mata o espírito. Assim, desde que Cristo virou religião, o diabo nunca mais teve que se preocupar em retirar ninguém da igreja, pois com a sagacidade e maestria sabe que melhor do que destruir a fé é distorcê-la. Basta substituir a cruz por um palco iluminado, onde se ensina a alegria e não o negar a si mesmo, que exalta a Bíblia, mas apenas com os versículos que agradam aos seus ouvidos. Fala do amor, mas não do juízo eterno. Fala do reino dos céus, mas ignora o inferno. Fala da promessa, mas não fala da obediência. Fala da salvação, mas não do dobrar o joelho. Fala da vitória, mas ignoram a luta. Fala do perdão de Deus, mas não do arrependimento. Fala de Deus, mas não vigia o demônio. Onde Cristo Jesus deixa de ser o Senhor para se tornar um mero servo a atender suas necessidades. Ultimamente, Satanás tem até cada dia mais levado pessoas a dizerem apenas "eu creio em Deus", mas de uma forma genérica, sempre omitindo o nome santo de Jesus, ignorando que este nome tem poder e que somente Cristo é o caminho, sem o qual ninguém chega a Deus. Cresce também uma preferência demoníaca generalizada da pregação do Velho Testamento, onde não há salvação nenhuma, né? Em lugar do Evangelho do Reino dos Céus. Irmãos, Cristo Jesus não prometeu facilidades a ninguém ao criticar religiosos de seus dias. Marcos 7:8. Jeitosamente rejeitam os preceitos de Deus para guardar a própria doutrina. Irmãos, neste mesmo sentido, há um filósofo que eu admiro muito, Friedrich Nietzsche, que diz: a convicção é mais inimiga da verdade do que a própria mentira. Amados, não permaneçam neste barco de convicções religiosas onde todos se afogarão juntos, pois certa vez um grupo religioso estava tão convicto do que estava fazendo que decidiram por crucificarem o príncipe da paz. Amados, até o próximo vídeo.